Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live da série Psicanálise para Todos. Hoje a gente vai conversar com a Caroline Carmo. Caroline Carmo é fisioterapeuta, especialista em pediatria e neonatologia, e ela se tornou estudante de psicanálise pós-junguiana aqui no Instituto. Hoje a gente vai conversar com ela e saber mais das suas experiências, transformações e desafios. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, que bom te ver. Bom te ver também. Que bom, então, a gente vai conversar hoje sobre um pouco da sua história, Caroline, assim, aqui no Instituto, como fisioterapeuta, como estudante, enfim, né? Para começar, então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco como é que você conheceu o Instituto Aela. Então, eu conheci através da minha analista, né? Eu comecei primeiro em análise. Eu ainda não sabia nem o que era psicanálise, né? Eu estava só precisando de ajuda em um momento, e uma amiga que fazia já análise perguntou para mim se eu não tinha interesse, né? Em de repente fazer, começar e tal. Eu achava que eu não tinha necessidade alguma. E aí eu falei, tá, mas eu vou, porque eu tô sentindo um incômodo tão grande aqui, de repente, né, ela consegue me ajudar, ela consegue resolver isso pra mim. Esse foi meu pensamento. Daí comecei e logo na primeira sessão eu já percebi coisas assim que eu tinha tudo pra não voltar. Eu tinha tudo pra eu não queria mais voltar, porque eu percebi que era um trabalho muito ativo. Eu ia ter que trabalhar de fato, não ia ser ninguém que ia tirar aquele incômodo de mim. Então eu não queria mais voltar. Então eu tava meio que na cabeça que não ia voltar. Mas no finalzinho da primeira sessão, a Cláudia falou assim pra mim, citou uma frase de Jung. E, e essa frase, ela mexeu em algum lugar aqui dentro que fez tanto sentido, mas tanto sentido dentro de mim, que quando eu desliguei, eu falei, gente, quem é Jung? Deixa eu ver. Aí fui pesquisar sobre Jung. Quem é? O que que ele tinha, o que mais ele falava, né? Uhum. Eu falei, eu preciso saber o que mais ele fala, porque como ele sabe disso? Como eu me senti compreendida demais. Aí Uhum. pesquisei e tal, vi umas frases assim que eu falei, uau, agora eu quero saber quem é ele, de onde ele fala, comecei a pesquisar. E aí na semana seguinte eu resolvi voltar e seguir, porque eu achei assim incrível tudo aquilo. E beleza, daí segui, acho que com uns 3, 4 meses de terapia, a Adriana naquele ano, ela fazia cursos de imersão todo mês. E Uhum. aí Ao naquele vivo, né? Você mês quer dizer ao vivo, era, né, Caroline? era ao vivo. E Uhum. daí, naquele mês, ela ia fazer o curso Grande Amor da Minha Vida. E aí, a minha analista falou, acho que você vai gostar, não sei o quê. Sente, mandou a programação, e eu li aquilo e falei, gente, então, o que é isso? Porque eu comecei a achar respostas, assim, que faziam todo sentido para mim. E eu, como uma profissional da saúde, que estudei o corpo humano, quando eu estava assim no meu período crítico, onde eu tinha crises e tal, eu não conseguia, a fisiologia não conseguia me explicar, por exemplo, por que eu tô com falta de ar? E eu sabia que era falta de ar, eu sentia, Uhum. mas nada me explicava aquilo. Então eu comecei a ficar muito, como que é isso, gente? Eu quero saber. E mergulhei. E daí, foi aí que eu conheci a Adriana, né, no primeiro curso que eu fiz, e conheci o Instituto, e conheci a abordagem de Silvia de Montefosco, e aí eu pensei, gente, onde eu estava esse tempo todo? Eu quero saber mais. E ali, dali para frente, eu não parei mais de, assim, estudar. Eu lia, e a minha analista estava muito ligada comigo em relação a ela sacou muito antes de mim para onde eu estava indo. Então ela me indicava livros, eu lia. Aí ela me enviava artigos da própria Adriana, eu lia e discutia. E eu achava aquilo o máximo. Até que chegou o tempo das inscrições da formação e, e eu só estava na minha ali, achando tudo aquilo, uau, eu era meu material. Eu sentia e eu falava, gente, olha isso.
E aí ela falou, você não quer fazer? Você não quer tentar? E eu disse, claro que não, óbvio que não. Eu quero continuar aqui, estudando aqui e tal. Só que depois eu percebi que eu queria. E aí eu falei, mas eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que é muito difícil. Mas eu já estava estudando. E Uhum. aí eu resolvi entrar e, na verdade, no meu primeiro dia de aula foi quando eu nem imaginava que eu queria tanto. Que quando eu estava ali, eu falei, gente, era isso que eu queria. É, eu queria estar aqui, que bom que eu tô aqui, sabe? E foi Sim, assim, foi muito lindo, assim, para mim, essa descoberta, essa trajetória, assim, eu acho lindo. que legal. Não tem realmente como a gente não se encantar, né? Quando a gente começa a vislumbrar o significado desse estudo, né, Carolina? Sim, sim, e começar e correlacionar com a sua vida real e trazer para dentro da sua vida e de tudo que acontece, assim, são respostas que eu nunca achei na minha vida, né? De fato. Olha, a Victoria disse aqui alguma coisa. Conhecimento é terrível. A gente aprende uma coisa nova e descobre que tem mais 50 que a gente não sabe. É, nossa, Mas muito. isso não tira o encanto, né? Não tive Apesar de, tempo. Eu acho que ainda instiga mais, né, você a buscar. com É certeza, uma coisa que não tem fim, não tem fim. exatamente. Mas isso não quer dizer que a gente não vai chegar a algum lugar, né, Carolina? Com certeza, nossa, muda Só muita da gente sair, coisa. só da gente sair do lugar assim já dá um grande alívio, né? Assim, da gente Eu, ver as coisas. sim, a partir do momento que você começa a aprender e entender, primeiro vem aquele momento, né, de um pouquinho de dor, aí você fica ali, mas É, as coisas vão fazendo tanto sentido, vão se encaixando de uma maneira que acaba sim. acontecendo mesmo. E como que essa formação, como que ela contribuiu para a tua vida profissional e pessoal? Eu vou te dizer que eu era uma fisioterapeuta antes da formação, antes até de fazer análise, e outra hoje. Sim, completamente diferente. Eu me lembro exatamente do dia que virou a chavinha, assim, que eu entendi que a psicanálise, ela tá aí. Ela não tá ali só na sala de aula e dentro da minha vidinha. Ela tá aí, né? Uhum. Teve um dia que eu estava numa intercorrência no hospital e eu já era aluna, e aí enfim, a gente tocou ali intercorrência e quando terminamos, eu tive uma sensação assim de, uau, que legal, conseguiu, deu certo, a criança estabilizou, tá tudo bem. E essa sensação acho que durou 3 segundos, porque quando eu olhei para a poltrona e eu vi aquela mãezinha, e ali todo mundo ali em volta dela aí tentando acalmar ela e falando assim para ela, não chora, que senão seu filho vai sentir e ele não vai ficar bem. E era um acolhimento que a gente sabe dar, assim, sabe, uma coisa fria, e eu já fiz muito isso. E eu olhei aquela mãe, eu vi tanta coisa, e eu falei para ela, e quando eu me percebi, eu já estava ajoelhada assim na frente dela, dando um copo de água, eu falei assim para ela, tá tudo bem, você tá com medo, não tá? E ela tentando chorar, engolir o choro, ela, tô, mas eu falei, não, então, pode pôr pra fora, não tem problema, você tá com medo, né? Você acabou de ver seu neném ali quase indo, não tem como você falar que não tá doendo. E aí ela parecia que ela precisava só de um aval, de alguém falar assim, liberado, pode chorar. E ela se desmontou, assim, de chorar. E depois, quando ela se recuperou, ela falou, ai, que alívio, muito obrigada. Você é mãe, não é? E aí eu pensei, eu não sou mãe. E aí eu pensei, como que eu vou explicar pra ela que eu não sou mãe, mas que eu entendi? E aí eu falei, sou mãe, sou mãe. E saí de lá pensando, por que eu falei que eu sou mãe? Por que é isso? Mas depois eu entendi, né, que eu não tinha como explicar pra ela, que eu entendia a dor dela, porque eu me coloquei ali naquela, porque eu olhei pra ela, na verdade, eu olhei pra ela. E ali foi justamente quando eu saí daquele quarto, depois de falar com a mãezinha, eu entendi que um trabalho um pouco maior e mais profundo eu tinha feito com a mãe, assim, sem só falando pra ela que tava tudo bem, ela podia chorar, tirando aquela culpa, sabe, dela. E Uhum. ali eu entendi que a psicanálise realmente ela tá em todo lugar. Ela não tá mais. O meu olhar, enquanto fisioterapeuta, que eu tava ali olhando para aquele leito, aquela criança, aquele pulmão que eu não tava conseguindo ventilar, abriu, expandiu. E eu comecei a olhar para a poltrona.
quem tava ali? Por Uhum. que ela tá sentindo? E por que ela não pode chorar? Sabe? Sim. Então, ali foi uma virada de chave, assim, que eu percebi nitidamente. Foi, assim, Olha bem, só. bem importante. Porque amplia, né, o campo de visão, né? A gente começa a perceber muito Uhum. mais coisas, né? A gente começa a E isso faz, perceber um todo, né? sim, porque quando você começa a se perceber mais, você inevitavelmente vai perceber o entorno, né? Não tem jeito. Com certeza. Então, tem uma pessoa aqui que te cumprimentou, Carlos, né, Carolina? Não sei se você Oi, viu aí. gente. Ah, meu tio. Isso, seja bem-vindo. E na sua vida pessoal também mudou? Demais, né? Demais. Eu costumo dizer que eu aprendi a pensar. Hum, Eu realmente aprendi a pensar, porque pensar com a minha cabeça e questionar o que eu já pensava antes, se realmente era meu, se não era e por que que não era. E pensar também uma coisa muito que eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu sinto que eu era muito travada. Eu pensava puxando o freio de mão, porque tem coisas que eu não posso pensar, sabe? hum. Até que com você eu aprendi que eu posso pensar, é livre, é solto. E isso também fez muito sentido. Eu posso pensar, né? Tá tudo bem, ninguém tá me julgando aqui dentro da minha cabeça. E aí só desliza, deixa aí. Isso foi, assim, meio que libertador. Você acredita? Eu aprendi a pensar. Isso, essa liberdade não tem preço, né, Carolina? Não tem, não tem. É Claro que muito bom. a gente também, ao mesmo tempo, vai aprendendo a discernir, né? Não é que a gente vai deixar o cavalo sem rédea, né? Mas é que a gente Claro, começa a se permitir a ver as coisas de fato, né? acho Como que que se são. questionar, principalmente, questionar se aquilo realmente era meu, ou se eu fui ensinada a pensar dessa maneira, e o que que mudou, sabe? Sem Isso foi bem. Eu gostei muito. Eu ainda me pego, às vezes, deslizando, mas eu volto, consigo voltar e sacar. Que legal. Que bom, Caroline. Bom ouvir isso de você. E, bom, recentemente, né, por uma questão pessoal e financeira, você precisou trancar o curso e dar esse momento para você. Aí a gente quer saber se você sente falta das aulas, da análise, como é que está sendo. Demais! Eu tô que nem aqueles presidiários que fica assim com um calendário. Cada dia que passa um xizinho, um dia menos, um dia mais. Olha, tô sentindo muita falta, muita falta, muita. Às vezes Poxa, eu acho que eu vou me perder assim um pouco de tipo, meu, quando eu voltar, eu não vou lembrar de nada, sabe assim? Às sei. vezes me bate essas loucurinhas. Mas, é, mas eu tô. É um mantra que eu coloco diariamente na minha cabeça de que também faz parte do processo e que vai dar certo. A gente está te esperando, Eu volto em logo. breve. Tá bom. E, bom, o que que você gostaria que as suas colegas do hospital soubessem a respeito dessa formação? Olha, eu queria que elas soubessem que a gente precisa, antes de cuidar do outro, em qualquer grau, seja esse cuidado, mas principalmente o nosso, que a gente está ali dentro da UTI, dentro de um lugar de sofrimento, né? Porque a gente vê coisa legal também, mas a gente também vê coisa ruim. E às vezes a gente acaba. Eu falo de um lugar de propriedade, porque isso já aconteceu comigo, ainda acontece, né? Até hoje, é inevitável. Mas às vezes você lida com alguma situação um pouco mais pesada, você sai do plantão com uma sensação de que tem alguma coisa, com um desconforto, e de repente alguma coisa que te tocou ali, mas você não tem consciência, e aí você vai embora com aquilo achando que você joga a culpa sempre no cansaço, né? Ah, tô cansada. Chegar em casa, vou tomar um banho, vou dormir e vai ficar tudo bem. Mas, e na verdade você
está perdendo uma oportunidade de se transformar, né? Se esse for o caso. E também você está deixando de... É como se faltasse ainda alguma coisinha. Eu acho que esse conhecimento profundo que a gente adquire nesse trabalho profundo, ele serve até para dar uma blindada na gente, sabe? Porque muitas vezes a gente mergulha naquela dor de outra pessoa que tá ali, e é tão difícil você se descolar daquilo, você não sabe até onde você termina e onde começa o outro, e aí aquele negócio. E eu acho que quando você se conhece, sabe das suas questões e trabalha as suas questões, você logo vai identificar o que não é seu, o que é do outro. E fora que todo mundo ganha, né, com esse trabalho profundo, que você ganha, obviamente, e isso vai reverberar no seu paciente, na sua criança que está ali na frente. Vai, porque você vai deixar de ver aquela criança como somente aquela criança, somente aquele pulmão, somente aquela, sabe assim? Você vai começar a entender mais, dar um tratamento mais individualizado para aquela criança. Porque a gente pode ter ali, sei lá, 10 leitos, com todo mundo com a mesma patologia, mas ninguém vai desenvolver igual. Cada uma vai desenvolver de uma maneira. E a gente vai tratar cada uma de uma forma. Eu sempre tive na minha... comigo, todas as vezes quando eu atendo as crianças, eu sempre me pergunto, o que mais eu posso fazer por ela? O que mais eu posso fazer por ela? E hoje, até essa pergunta é diferente. Quando eu me pergunto o que mais eu posso fazer por ela, hoje me conhecendo e me trabalhando, eu até escuto as respostas. Tipo, aquele momento que você está ali em conexão, em presença com o teu paciente. Às vezes você sente que a resposta dele é só tia, tira a mão de mim que eu não quero mais, pode me soltar? Ou só quero um denguinho, só fala comigo mais manhãzinha que tá tudo, sabe assim? E eu acho que é isso que a gente precisa ter. Eu acho que essa mão, esse pertencimento, essa sensação de, tá, eu sei até onde eu vou, daqui para cá é dele, e eu tô aqui para fazer o melhor por ele. E eu acho que isso foi o que mudou da Caroline, fisioterapeuta, lá atrás e para hoje. Exatamente. Você começa a ter uma conexão diferente, então, com qualquer pessoa, qualquer paciente, qualquer criança, né? Você começa a sentir a partir de você o que é melhor naquele momento, né? É outra. A presença é outra. Você tá ali, quando você tá naquele momento com o paciente, é outra coisa. É de outra maneira. Quando você conhece, eu acho que a gente, para tratar alguém, a gente também precisa se tratar e conhecer também a gente, conhecer a psique. Você pensa que profissional incrível seria completo um médico que conhecesse também da psique? Sim. Eu acho outra abordagem, né? Completamente diferente. Completamente. E eu queria que muita gente soubesse disso, da existência do inconsciente. Por quê, né? Que é tão... Eu acho que a gente precisava demais saber. Acho que precisava vir de lá de trás, sabendo, desde criança, sabe? Sim, ensino básico, né? Tipo isso. Sócrates já falava isso lá atrás. E passou batido assim, gente? Ninguém sabe. Foi se perdendo, né? Se perdendo. E eu acho que é tão importante, porque ninguém tem noção do tanto que o inconsciente governa a gente, né? Você não sabe de nada. Esse exemplo mesmo que eu dei, que às vezes a gente sai do hospital carregada, não sabe onde que foi que tocou aquela história em você, você não sabe. E, poxa, você está perdendo também uma oportunidade de você se transformar, de você olhar para aquilo e trabalhar, né? Exatamente. Seria muito, muito perfeito se todo mundo soubesse, se tivesse essa consciência. Eu acho que todo mundo tinha que saber, gente, vocês estão perdendo tempo. Como a Adriana fala, né? Assim, tudo é material, né? Nem que seja para virar adubo, tudo é material. Exato, exatamente. E é demais.
E você escolheu essa profissão porque por gosto mesmo? Você quis ser fisioterapeuta e por que trabalhar com crianças? Foi uma escolha sua? Eu sempre soube que eu ia trabalhar com criança Uhum. em UTI. Eu sempre soube. Eu queria trabalhar. E aí eu pensei em fazer enfermagem e pensei também em fazer psicologia, que fugia, né, disso do meu trabalho hoje, fugia. Mas era a única coisa que eu pensava que era fora de uma UTI, né, pediátrica. Na verdade, UTI pediátrica que é minha paixão, assim. A NEO eu trabalho, mas a UTI pediátrica é realmente a minha paixão. E eu queria trabalhar numa UTI pediátrica. E aí eu conheci a fisioterapia. E aí eu falei, acho que isso daqui vai ser bom, hein? E fui. Depois eu percebi melhor que, na verdade, eu só queria estar dentro de uma UTI pediátrica. Ah, Eu é? queria estar Eu dentro de queria uma UTI pediátrica. especificamente no TI pediátrica. Olha, Pediátrica. é raro a pessoa saber onde é que ela quer estar dentro daquele nicho, né? E você já Pois é, sabia. desde o primeiro ano da faculdade, eu já sabia. Olha só. Aí E aí você foi. terminei a faculdade, aí fui para São Paulo, fiz a especialização, aí voltei, e desde então estou na UTI pediátrica. É, alguns períodos eu trabalhei com adulto, cheguei a trabalhar com adulto, mas não dá. Nossa, eu sofri demais trabalhando com adulto, sofri demais. E aí foram períodos pequenos, graças a Deus. E aí eu voltei para minha UTI pediátrica. Entendi. Puxa, que legal, Carolina, então, conhecer mais você, conversar com você aqui, te rever, né? E É, saber um pouco mais da tua história e como que a psicanálise pós-junguiana contribui para a tua vida, né? Muito bom. Tá bom? eu sou muito feliz conhecendo a psicanálise cada vez mais fundo. É ótimo. Obrigada por ter vindo, então, Eu que Carolina. agradeço, Raquel. Tá? Aí a gente pode conversar outras vezes mais, se possível. Tá Obrigada, bom? Raquel. Um beijo Beijo. a todos. Boa noite, Carolina. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Tchau.